Veja só, vou falar uma coisa muito interessante para você sobre ilusão, desilusão, frustração, decepção e recomeço. Desilusão é quando alguém toma uma decisão sem levar em consideração os detalhes. A vida ela é feita de escolhas e todas as escolhas elas trazem consigo um pacote de possíveis consequências boas e ruins. Ou seja, quando alguém toma uma decisão pensando somente nas possibilidades boas daquela decisão, sem levar em consideração as possibilidades ruins, essa decisão ela está propensa a um fracasso. Isso pode até parecer otimismo, mas às vezes não é otimismo, é simplesmente falta de bom senso de analisar. Quando se trata de tomar decisão, é preciso sim analisar as possíveis consequências. E a pessoa toma uma decisão pensando somente nas rosas. E quando vem os espinhos, aí nasce a chamada frustração. Ela pensa, puxa, eu não imaginava que tinha espinhos. Pois é, mas a maioria das decisões, se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai perceber logo de cara que existem as possíveis consequências negativas e positivas. Você pode até tomar uma decisão sabendo de tudo de ruim que pode acontecer da decisão. Aí seria uma decisão amadurecida. Quando surgissem os espinhos, você não se decepcionaria, você não ficaria frustrado, porque você já saberia, bom, faz parte do pacote, eu já estava ciente que poderia acontecer isso. Então a decepção, ela surge justamente por as pessoas ignorarem as possibilidades que estão nesse pacote. E alguém tomou a decisão e nasceu uma frustração, uma desilusão. Ou seja, ela se iludiu com o fato e assim que percebeu que as coisas não eram como ela queria, ela se torna desiludida. Esse momento em que alguém se torna desiludido é um momento muito bom na vida de uma pessoa, porque é a hora de cair em si, é a hora de entender a realidade. É o momento em que ela vê as coisas do jeito que as coisas de fato são. Aquela ilusão que estava na mente dela desaparece. Ela entende, bom, não era bem como eu estava pensando. Existe o outro lado da moeda, as possíveis consequências negativas desse pacote que eu estava ignorando, elas são reais. E aí, esse é um momento bom, um momento em que você se desilude, desencanta, né? Você começa a encarar as coisas como elas são. Porém, quando você desencanta, quando você desilude, surge diante de você uma bifurcação. Aquele Yzinho, são duas possibilidades. Aí você pode ir por um caminho ou por outro caminho. Você pode entrar no ciclo da desilusão, que é quando a pessoa, depois de desiludida, ela começa a ficar condenada e se sentir culpada, e aí ela fica, ela se sente frustrada, ela fica decepcionada, nasce a decepção, e da decepção, se ela continuar com esse sentimento de culpa, vai nascer uma frustração. E ela vai conviver com essa frustração. Há muita gente que convive com frustração há anos. Por quê? Em primeiro lugar, ela ignorou as possíveis consequências negativas, se iludiu. Depois ela se desiludiu. E na hora de se desiludir, ao invés de tomar um outro caminho e procurar resolver a situação, ela foi decepcionada e frustrada. E acabou entrando nessa vala horrível, nesse ciclo de desilusão, que gera sofrimento, angústia e dor. E o pior é que muita gente, quando está na fase da frustração, ela começa a tomar novas decisões também com base
em ilusão, ou seja, sem levar também em consideração as possíveis consequências negativas do pacote da decisão. É aquela pessoa que pensa que tudo é rosa, tudo é flores, né? No outro lado, existe a pessoa que desiludiu, mas ela resolver aquela situação da melhor maneira e dá a volta por cima. Ela cai em si, ela diz: rapaz, eu estava enganado. Nessa hora, o que é que ela faz? Ela cai em si e aceita os fatos, ela aceita a realidade, ela aceita: não, eu errei, realmente, eu errei. E ela começa a encarar a realidade como ela é. E começa a fazer o que é preciso para corrigir a situação. Ela usa aquela frustração, aquela decepção para o bem dela. Puxa, fui decepcionado, eu encontrei uma falha nas minhas ações e aí eu fiquei desiludido, né? Mas eu vou resolver essa situação, vou dar a volta por cima. E aí ela faz o que é necessário, já com base na realidade. A realidade que antes ela estava ignorando, agora ela não ignora mais. Ela está levando em consideração as bolachas do pacote que ela estava sem querer ver antes, mas agora ela vai ter que ver e encarar essas bolachas e vai ter que engolir essa verdade, né? Depois dela aceitar os fatos, tomar as decisões necessárias, ser persistente, aí ela vai chegar no final que vai ser um resultado bom, de vitória e de sucesso. Mas para isso foi necessário que ela aceitasse a verdade, enquanto o outro ficou frustrado, desiludido e entrou por uma vala horrível de frustração, de sentimentos negativos e de culpa. Então veja que sempre temos a possibilidade de tomar várias decisões, até mesmo diante de um acontecimento ruim. Agora, eu quero te vacinar para se frustrar, se desiludir menos na vida. Porque a gente percebe que as pessoas se iludem quando não levam em consideração as possibilidades negativas. Quando elas vivem um romance na mente dela, pensando que vai dar tudo certo. Tudo que ela fizer vai dar certo. E eu vou dizer uma coisa, talvez nunca ninguém disse isso para você, mas se você pensa que vai dar tudo certo na vida, você está enganado. Não vai dar tudo certo, rapaz. E é melhor você acordar o mais rápido possível, porque na vida não vai dar tudo certo. Renício, você está dizendo que não vai dar tudo certo? Não, não vai dar tudo certo. Sabe por quê? Quem vai tomar as suas decisões vai ser você. E você não é perfeito. Muitas vezes você vai fazer o que não era para fazer, ou vai fazer o que era para fazer, porém do jeito errado, ou na hora errada, ou no tempo errado, ou com a pessoa errada, e os resultados não serão bons. Então é melhor, o mais rápido possível, você aceitar o fato de que na vida não vai dar tudo certo. Quando você encara a vida dessa forma, quando acontece algo que dá errado, você diz: bom, já imaginava que poderia realmente dar errado, mas já estou preparado. Eu estou preparado para o que der e vier. Você encara a vida com outra postura. Quando vier algo negativo, você não vai ficar desiludido, porque em primeiro lugar você não se iludiu. Você sabia que aquilo poderia acontecer. Gente, a vida pode ser melhor do que o que a gente está vivendo, se a gente encarar a realidade como ela é, ao invés de ficar brincando de faz de conta. O fato de eu ter dito que não vai dar tudo certo, não significa que você deve ser pessimista. Realmente, não vai dar tudo certo. Me mostre uma única pessoa que deu tudo certo na vida dela. Nenhum. Muitas vezes no caminho algo pode dar errado. Porém, nessa bifurcação, nessa encruzilhada em que você tem duas possibilidades, a sua decisão é que vai definir o resultado final. Fica a dica do irmão Reni. Estou te falando essas coisas porque eu te amo.